Em pronunciamento na Câmara dos Deputados, o deputado Marcel Van Hatten expressou sua indignação quanto à postura de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, expôs sua revolta e inconformidade no que concerne a atos de abuso de autoridade por parte do Supremo Tribunal Federal, em especial de Alexandre de Moraes, e exigiu a instalação da CPMI do dia 8 de janeiro. Ademais, Marcel foi enfático ao pedir apoio e assinaturas para uma CPI destinada a investigar abusos e violações à Constituição Federal cometidos por membros de tribunais superiores. Exaltado, o congressista frisou: abusadores do Supremo Tribunal Federal precisam ser chamados à responsabilidade e é papel dessa Câmara fazer com que sejam cessados os abusos de autoridade. Se Rodrigo Pacheco está omisso, Arthur Lira não poderá fazer o mesmo. Há 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz inquéritos políticos contra conservadores sob o olhar complacente do Senado Federal, que nada faz para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores. Na última legislatura, o senador Rodrigo Pacheco engavetou dezenas de pedidos de impeachment de ministros, assim como também não deu andamento a projetos de lei, PECs e requerimentos de CPI que pudessem afetar os superpoderes autoconcedidos a ministros do STF. Nos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, bastam petições apresentadas por parlamentares da extrema esquerda, com listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam submetidas a medidas cautelares sem previsão legal e sem prazo de duração, mesmo que as pessoas não tenham foro privilegiado. Matérias, reportagens e relatórios produzidos por pessoas suspeitas e interessadas são aceitas como provas sem questionamento, sem que o Ministério Público seja sequer consultado, muitas vezes nem mesmo para pedidos de prisão. Com base no mesmo tipo de informação, produzida por fontes suspeitas, o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar toda a renda de sites e canais conservadores, entre os quais a Folha Política, com apoio e elogios dos ministros do STF, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Salomão é considerado um forte candidato ao STF a ser nomeado pelo presidente Lula. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar o jornal a sobreviver, doe qualquer quantia através do Pix, utilizando o código que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá continuar trazendo informação que o cartel de mídia não quer que você veja. pix@folhapolitica.org. Assista. Do Rio Grande do Sul, tem a palavra a excelência pelo tempo regimental. Senhor presidente, minha fala na tarde de hoje não poderia ser outra senão a de dizer da profunda indignação com a omissão do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, em relação à instalação da CPMI dos atos de 8 de janeiro. Senhor presidente, dos atos e da depredação que precisam ser investigados e punidos, e também das injustiças que eu vi com meus próprios olhos e que precisam ser não apenas corrigidas, como os responsáveis culpabilizados. Senhor presidente, eu quero aqui dar os parabéns ao jornal O Estado de São Paulo, que em alguns momentos sofreu de mim críticas e críticas duras por ter mantido um silêncio obsequioso sobre os abusos de autoridade que vem acontecendo no âmbito do Supremo Tribunal Federal, agora também corroborados por procuradores e subprocuradores do Ministério Público Federal. Quero aqui
saudar a jornalista Isabela Alonso Panho, que em uma matéria no Estado de São Paulo, desta semana, no dia de hoje, demonstrou cabalmente que denúncias de 8 de janeiro ignoram condutas individuais e têm redação idêntica. E num desvario, senhor presidente, num delírio, diz o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, a este jornal que a jurisprudência admite a narrativa genérica da participação de cada agente. Mas que absurdo! Estão sendo denunciados cidadãos brasileiros com um copia e cola nos presídios da Papuda e da Colmeia. Copia e cola, simplesmente, de denúncias, deputado Osmar Terra e deputado Evair de Mello, que não se admite na legislação penal brasileira. Como muito bem diz aqui, na própria matéria, a advogada e professora de Direito Penal Maíra Zapater, toda pessoa tem o direito de saber exatamente qual é o fato que está sendo imputado a ela e qual a classificação jurídica disso, e que se estamos falando em preservar a democracia e preservar o direito das pessoas, as garantias da Constituição têm de ser preservadas, ainda que isso implique como consequência não conseguir punir. Senhor presidente, abusadores do Ministério Público e do Supremo Tribunal Federal precisam ser chamados à responsabilidade, e é papel desta Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional fazer com que sejam cessados os abusos de autoridade. Se Rodrigo Pacheco está omisso, Arthur Lira não poderá fazer o mesmo. Nós aqui temos a opção de assinarmos a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE, e conclamo os colegas parlamentares, pois faltam pouco menos de 50 assinaturas para que cheguemos ao número de 171 e instalemos aqui a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE. Chega de abusador! Mas eu quero só lembrar que eu adorei todas as intervenções, são profundas e muito também indignadas sobre esta um estado de exceção que está imperando no Brasil, uma ditadura do Supremo Tribunal Federal instaurada no Brasil. É uma ditadura que está sendo instaurada no Brasil por esses ministros do Supremo Tribunal Federal. Gravemente ainda, pelo fato de 10 ministros terem conestado essa barbaridade que foi realizada. Mas eu quero só lembrar que o doutor Sérgio Dario fez uma análise profunda em geral sobre o aspecto da ilegalidade e inconstitucionalidade desses inquéritos e dessa putaria, mas ele, a sua tese é de que realmente é natimorto, o inquérito é natimorto, os inquéritos são natimortos, e a portaria também. Eu gostaria de discordar dele nessa conclusão, embora elogiando profundamente a sua descrição sobre as ilegalidades havidas. Não é natimorto, não. Ele tem um efeito brutal. Esses inquéritos têm um efeito enorme na sociedade, estão criando um constrangimento na sociedade, um medo na sociedade, um terror na sociedade, de falar mal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso é o que eles queriam. Isso é que eles desejavam e desejam com o inquérito. Eles não querem nada que o inquérito seja julgado de primeira instância, que vá para lá, que seja arquivado, porque não tem consistência. Não interessa a mim. Interessa que eles, ao prorrogar 6 meses, vão prorrogando, agora com o aval de 10 ministros, eles vão prorrogar, é para criar o terror na sociedade, criar o estado de exceção que eles estão criando na sociedade. Esse é o objetivo. E, portanto, a questão aqui também, eu gostaria de elogiar muito todos os que falaram a respeito desse assunto, principalmente o doutor Greco também, que foi muito claro na sua posição, e eles não é uma questão
é um inquérito político, é um inquérito de autodefesa de todas as barbaridades que eles fazem. Certo? Eles não querem ser criticados porque eles fazem barbaridades, hora para um, hora para outro. Uma hora eles vão lá e acabam com o COAF, congelam o COAF. Depois, outra hora, eles atacam o presidente da República. Outra hora, eles atacam o PT. Outra hora, eles atacam o Centrão. Quer dizer, eles vão de acordo com os interesses do momento, interesses políticos dele. De modo que não é uma política feita a esses inquéritos, não tem a finalidade só de atacar o governo atual. Atacar quem vier, conforme as conveniências. O que eles querem é se autodefender, dizer, nós vamos criar todas as arbitrariedades e dominamos o país, porque eles dominam, o Supremo Tribunal Federal domina o país hoje, manda o país, dominação, aí no sentido bem político da palavra, dominam o país, tá certo? E não querem nenhuma crítica. E quem criticar, como foi muito bem explicado aqui pelo Paulo Faria, quem criticar, tá certo? É preso e usa com tornozeleira, tá certo? E usa o que precisar, porque realmente é um jeito que não pode ser criticado. É um Estado muito pior que o AI-5. Eles falam, eles querem voltar com o AI-5, eles vão perder. Eles estão praticando o AI-5. Esses inquéritos são um AI-5. Qual é a diferença deles com o AI-5? Pelas arbitrariedades, pelas violências que eles fazem contra as suas vítimas. E eles, vítimas, criam vítimas, tá certo? Porque não pode dizer absolutamente nada das coisas que esses ministros fazem com as suas famílias. Ao defender as famílias, estão dizendo porque a família também faz coisa errada. Tá certo? Então eles sabem, que todo mundo sabe, está lá na Lava Jato, todas as denúncias de empreiteira, tem o nome lá de famílias dos ministros, tá certo? Então eles não querem isso, eles querem criar o terror no Brasil. Nós temos no Brasil hoje um estado de exceção por causa desses inquéritos e dessa portaria. É essa a realidade. E eles vão em frente. Eles vão agora prorrogar por mais 6 meses, daqui a pouco prorrogam por mais 6 meses, e assim vão até o fim do mundo, porque é um inquérito do fim do mundo mesmo. Então eles vão até o fim do mundo fazendo esse tipo de arbitrariedade contra a sociedade brasileira. Nós não temos mais um Estado democrático no Brasil. É conversa fiada. O Estado democrático brasileiro está suspenso, pelo menos. Não, há uma suspensão do Estado Democrático de Direito no Brasil enquanto viger esse tipo de conduta e de inquéritos e portaria do Supremo Tribunal Federal.